Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A cônsul-geral do Reino Unido em São Paulo, Joanna Crellin, se mudou para São Paulo, seu primeiro posto no exterior, quando o Brasil era governado por Dilma Rousseff e a Grã-Bretanha era parte da União Europeia. Nesses 5 anos, ela assistiu a grandes transformações. No Brasil, onde viveu, e também no Reino Unido, para onde vai voltar agora. Nesse período, todos os temas, incluindo comércio, investimentos, relações internacionais e até a gestão da saúde pública, se tornaram alvo de polarização política. Para analisar essas e outras questões, convidamos a cônsul Joanna Crellin, que desde abril de 2018 acumula o cargo de representante comercial do Reino Unido para a América Latina e o Caribe. Também aqui comigo o meu colega Américo Martins, que morou muitos anos em Londres, de onde voltou no ano passado para assumir o cargo de vice-presidente de conteúdo da CNN Brasil. E nesta conversa, de forma remota, está também o embaixador Rubens Barbosa, que serviu em Londres, em Washington, e hoje dirige o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Joanna, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. Obrigada pelo convite. Américo, obrigado por estar aqui com a gente também. Muito prazer pelo convite. E embaixador Rubens Barbosa. Tudo bom, embaixador? Obrigado por estar aqui com a gente também. Tudo bem, obrigado. Prazer falar com vocês. Joanna, você como representante comercial para a América Latina e o Caribe, o que é que você negociava, considerando que até agora o Reino Unido não podia negociar bilateralmente acordos de livre comércio, uma situação parecida com a que o Brasil tem no Mercosul? O que a tarifa externa comum, no caso, o mercado comum, permitia e o que muda a partir de agora com a saída do Reino Unido da União Europeia? Então, a realidade na área de comércio é que você não precisa de um tratado de livre comércio para vender ou comprar, mas ajuda. Então, desde quando eu cheguei aqui, eu estava trabalhando bastante em aumentar o comércio desde aqui para lá e vice-versa. Agora, com a saída da gente da União Europeia, isso dá uma chance, assim, na área técnica, claro, de fazer uns tratados de livre comércio com outros países, como o Mercosul. A gente está muito interessado nisso. Mas também dá outra coisa. Essa outra coisa é uma oportunidade de mudar um pouco a nossa visão. Então, até agora, a maioria do nosso comércio tem sido com a União Europeia. Essa não era sempre a história. A história da gente é uma história do mundial, né? Sim. E através dos últimos 100 anos, temos esquecido um pouco várias partes do mundo, regiões do mundo, e entre elas a América Latina. Então, o trabalho agora não é só de Mercosul e CPTPP, tudo isso, mas é realmente de ver com olhos novos, todas as oportunidades que tem aqui e para parceria, para se trabalharmos muito mais juntos. Uhum. Embaixador Rubens Barbosa, a cônsul-geral está entusiasmada com o Brexit. Vamos entrar nessa conversa, embaixador. Pode falar diretamente com ela aqui com a gente. Vocês estão com um grande desafio agora, não é? Não vi notícias recentes sobre a negociação com a União Europeia. Agora, no fim do mês de junho, vencia o período para poder prorrogar. Eu entendo que não foi prorrogada a data da negociação, então vai ser difícil concluir até o fim do ano esse acordo com a União Europeia. Nós vamos para um no-deal agreement com a União Europeia? Um acordo sem acordo? Não, mas é interessante, como embaixador, olá, embaixador, é muito bom revê-lo de novo. Como ele falou, a situação agora é que a gente não vai prorrogar, vamos sair de qualquer jeito, como foi falado pelo primeiro-ministro em 1º de janeiro de 2021. Esse é um desafio, porque, como eu falei, a Europeia é um dos nossos parceiros principais. Mas estamos pensando no longo prazo. Então, esse longo prazo, se você for ver onde vai ser o mais crescimento no mundo nos próximos 10 anos, 20 anos, não vai ser na Europa, vai ser em outras partes do mundo. Na África, na Ásia, até na América Latina. Agora, a Covid vai mudar, claro, vai mudar as perspectivas no curto prazo. Mas no longo prazo, o que a gente quer é estreitar laços com outras partes do mundo que vão crescer muito mais rápido da Europa. A Europa continua sendo uma parceira muito importante para a gente.
Mas assim, estamos ainda trabalhando com esse acordo com eles. É interesse da União Europeia, tanto como a gente, para ter esse acordo. E vamos ver o que acontece. Mas assim, eu acho que estamos agora mudando para uma visão muito mais assim, global. Américo. Muito obrigado por atender o nosso pedido para a entrevista. Eu morei muito tempo na Inglaterra e, como jornalista, eu tinha muito acesso ao FCO, que é o Itamaraty da Grã-Bretanha, né? O Foreign Commonwealth Office. Mas o prédio não é tão lindo. Como o Itamaraty aqui, mas também é muito bonito, é hein? Bonito, muito mais simpático. histórico. Mais histórico, muito mais. E eu sempre vi um potencial enorme na colaboração, inclusive no comércio, e especialmente no comércio, entre a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a América Latina. Sim. Mas sempre me pareceu uma promessa isso. É uma coisa que tem um grande potencial, tem um grande espaço e tal. O Reino Unido sempre disse que o Brasil era uma das prioridades, o Brasil considera o Reino Unido como uma das prioridades na Europa, mas menos, talvez. Mas me parece um muito bom sinal a pessoa responsável por todo o comércio da América Latina ficar baseada justamente em São Paulo, claro, no seu caso. Sim. O que isso representa do ponto de vista prático? Isso de fato quer dizer que essa promessa do comércio com o Brasil vai se realizar? Vamos cumprir esse potencial todo? Ou é só um primeiro passo? Então, sempre é o primeiro passo, mas o primeiro passo é sempre necessário. O que eu acho é realmente essa mudança no nosso país nos últimos 3 anos com o Brexit, realmente tem mudado essa perspectiva sobre outros países do mundo, inclusive o Brasil. A gente está falando bastante lá em Londres agora, no FCO e no Departamento de Comércio Internacional, que é onde eu trabalho também, sobre o Brasil, sobre o Mercosul, mas assim, com intenções claras. Eu acho que essa é uma mudança. Eu sei, por exemplo, desde o Brexit, o número de visitantes, de ministérios que têm visitado o Brasil tem aumentado bastante. E isso quer dizer que tem um interesse realmente forte no Brasil. América Latina também, mas claro, o Brasil sendo a maior economia de toda a América Latina, é o lugar onde agora mais fazemos comércio, vai ser assim o líder entre eles. Então, eu acho isso é interessante. O trabalho que eu acho que tem que ser feito, não é só em área de política, nem na área de comércio livre, tratado, é na área de percepções. Então, para mim, o meu trabalho tem sido trabalhar com empresas britânicas que não entendem muito bem o Brasil. Não é culpa delas. Não sei. Eu sei, talvez seja tenha uma visão um pouco limitada. Mas o conhecimento do Brasil é muito pouco Verdade. mesmo. Normalmente é positivo, mas acaba com as praias do Rio e Carnaval, né? Não tem muito além disso. Então, o trabalho que eu tenho feito, e vai ter que continuar, é criar um entendimento muito, muito mais profundo sobre o Brasil, as oportunidades, como fazer parceria, assim, como trabalhar bem aqui e como podemos, assim, fazer mais juntos. Esse trabalho é muito grande. Mas eu vou falar também que essas percepções aqui no Brasil sobre o Reino Unido também precisa atualizar um pouco. Então, não é só The Crown e tudo, e a rainha e a história, tudo isso, claro, é parte do nosso país. Mas eu acho que muitos poucos brasileiros entendem muito bem agora o que é o Reino Unido, que é líder em tech, que tem um lugar, tem atraído assim, mais investimento do exterior desde a França e a Alemanha juntos, que tem um lugar, o hub de fintech maior no mundo, que é, assim, depois do Vale do Silício, um pouco na China, o líder em inovação. Então, acho que isso é pouco conhecido aqui no Brasil também. Então, esse trabalho é tanto, assim, na área de política, mas muito na área comercial, assim, tentando derrubar um pouco essas percepções. Rubens, nesse sentido, o acordo com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, o Reino Unido sempre insistiu que ele tinha uma posição de ponta na questão farmacêutica e tal, é uma das coisas que eles destacam muito. Tem uma potencialidade grande nessa aproximação Brasil-Reino Unido? Eu acho que sim, né? Como ela falou, essa questão tecnológica é muito importante. Eu tenho insistido com
as autoridades britânicas que eu tenho encontrado, sempre nesse ponto. Eu acho que tem uma janela de oportunidade muito grande para o Reino Unido na área de tecnologia, sobretudo na parte industrial, porque a indústria aqui no Brasil está muito atrasada, né? Poucas empresas estão no nível do 4.0 e as startups brasileiras poderiam se beneficiar de uma aproximação maior com congêneres britânicas, e as empresas britânicas agora que vão procurar novos mercados poderão se interessar em se associar com empresas brasileiras para modernizar o parque industrial brasileiro. Vai ser muito importante. E aí, nesse contexto, e hoje teve uma grande notícia lá na Inglaterra, vai ser importante aqui no Brasil a tecnologia de 5G, não é? Que vai revolucionar a indústria. Eu acho que a Grã-Bretanha tem um papel, pode ter um papel importante nisso, e como contrapartida, a Grã-Bretanha vai precisar também, como outros países estão precisando, de alimentos, né? O Brasil vai continuar a ser um grande fornecedor de alimentos e a Grã-Bretanha tem uma posição mais aberta do que a Europa nesse particular também. Eu acho que há uma perspectiva de cooperação importante, mas, como ela disse, tem que melhorar as percepções e melhorar a informação entre os dois países. Eu já vou passar para vocês dois, mas ele se refere à decisão do governo britânico de proibir totalmente a entrada da gigante chinesa Huawei na frequência 5G. O governo havia decidido que eles participariam com 1/3, mais ou menos, do mercado, evitando as áreas sensíveis, mas um relatório do Serviço de Inteligência da área de comunicações recomendou cortar isso porque acha que as sanções americanas contra a Huawei acabam dificultando uma continuidade no serviço de fornecimento da Huawei. Como é que você vê esse panorama e colocando aí o Reino Unido entre os Estados Unidos e a China, dois parceiros importantes, né? Então, a notícia acaba de sair hoje, então eu não vi muito sobre ela, mas como você falou, então foi assim, teve uma mudança na situação, e a mudança era as sanções que foram impostas para os Estados Unidos, que iam, como você falou, dificultar muito assim, a cadeia de fornecimento, aparentemente, do Huawei no Reino Unido, que era assim, estudado tecnicamente, e a decisão foi que isso era uma quebra na resiliência que a gente não poderia assim, abordar. Mas sobre isso, assim, eu não sei muito mais falar. A realidade é que o mundo é diferente agora. Agora estamos com os Estados Unidos em um lugar muito diferente do que era quando o embaixador estava lá, uns anos atrás. A China, em outra posição, a Covid tem mudado uma perspectiva completamente. Estamos em um mundo em que o comércio, assim, a globalização que a gente sempre tinha aceita, agora a perspectiva dela é mudando completamente. Mas o que o Reino Unido acha é que precisamos de mais colaboração, não menos. Então, na área de vacina, de AstraZeneca, então nessa área, por exemplo, trabalhamos bastante forte para criar um consenso internacional sobre a necessidade de financiar assim, pesquisas sobre uma vacina, mas também de pensar em como podemos fazer com que essa vacina, eventualmente, seja acessível assim, para todo mundo. Então, acho que essa só vem com colaboração. Então, entre esses big beasts, como você fala, de Estados Unidos e China, claro que a gente tem o nosso contexto, mas o nosso trabalho como Reino Unido vai sempre ser tentar trabalhar com outros países para colaborar para que o mundo fique melhor. Américo. Fica claro com relação a 5G, e você acabou de dizer que a notícia é de hoje, você não tem todas as informações. Obviamente tem um elemento político nisso também, que vai um pouco contra essa percepção de trabalhar com todo mundo. O que você diria que é o peso político dessa decisão do Reino Unido? Porque o Reino Unido é um dos principais aliados dos Estados Unidos. Tinha decidido, um dos poucos países ocidentais que tinha decidido aceitar a tecnologia até um certo ponto. Sim. Não é um passo atrás muito grande na relação com a China, isso? Então,
eu imagino que vai ter um efeito com a relação com a China. Mas eu acho que, eu vou repetir, o estudo foi um estudo técnico. Então, é claro que todo mundo, nós vivemos num mundo, um contexto politicizado. Mas eu acho que é importante lembrar essa parte, que realmente a situação era a situação, os Estados Unidos impuseram as sanções, isso mudou o nosso contexto. Daí era certo fazer um estudo técnico para entender como que isso deixaria a gente. E essa decisão foi feita, é clara. Agora vai ter um efeito? Pode ser, né? Mas isso sempre era um risco da situação. O embaixador chinês disse que as consequências seriam severas antes mesmo da decisão ser tomada, né? Embaixador, o que mais você traz para a nossa conversa aqui? Eu acho que é importante essa decisão na Europa, porque outros países, a França, a Espanha, até a Hungria, né, mantiveram a decisão de fazer o acordo com a Huawei, com os chineses. Do ponto de vista da Inglaterra, era difícil, porque a Inglaterra participa, junto com os Estados Unidos, com o Japão, com a Austrália, com a Nova Zelândia, de um grupo pequeno de informação, né, de informação estratégica e tal, que são os 5 olhos, o Five Eyes. Ficava muito difícil para a Inglaterra não seguir os Estados Unidos, né? A pressão foi muito grande. Mas eu acho que agora, talvez, como a cônsul disse, procurando o mundo inteiro, vai ficar difícil fazer uma aproximação maior com a China, porque certamente a China vai tomar medidas, como o governo já deixou saber, contra os países que estão boicotando por razões. E aí eu me permito discordar, não foram razões técnicas, as razões técnicas vieram depois, foram razões políticas, ideológicas que estão motivando essa decisão. E aqui no Brasil nós vamos ter também que tomar essa decisão. Aí eu defendo a posição que o Brasil deve ficar de maneira independente, não tomar partido nem de um lado nem de outro, porque a rivalidade entre os Estados Unidos e a China vai demorar décadas e nós não podemos ficar sempre de um lado contra o outro lado, sobretudo pelos interesses que a gente tem hoje na China. O Brasil hoje tem na China o principal parceiro comercial, tanto na importação quanto na exportação. Então, o caso da Inglaterra é muito interessante para ver que eles resolveram se aliar aos Estados Unidos e deixando de lado mesmo alguns países importantes da Europa, que vão continuar abertos à tecnologia chinesa. No impacto da pandemia, você volta quando para o Reino Unido? Agosto. Agosto. Sim, eu vou entrar em quarentena. Em quarentena, pleno final de verão ali, começando sim, lá sim. o outono. Aham. Você acha qual o impacto que a pandemia tem sobre o mundo, sobre o Reino Unido, sobre as relações internacionais? Então, o Reino Unido, como o Brasil, como outros países, tem sofrido bastante com isso. É uma taxa de mortes terrível. E a situação é muito difícil lá. O bom, eu acho, da situação, e o Brasil, eu estou vendo isso também, e que nós temos o nosso querido NHS, o nosso SUS. E eu acho que nessa época temos visto claramente a vantagem de ter um sistema universal de saúde, como isso é preciso no mundo desses. Eu acho que estamos saindo dessa crise. Eu acho que lá o governo fez um trabalho bastante forte em tentar apoiar trabalhadores com salário, tudo. E agora estamos pensando na retomada, como vai ser. A realidade é que temos que enfrentar 2 coisas saindo dessa crise. A primeira coisa é que a questão de igualdade é ainda mais forte que sempre era. Estamos vendo agora e aqui no Brasil também, essa pandemia mais afetou pessoas pobres e pessoas negras, que mais foram afetadas, mais morreram. Isso é impossível, né? É muito complicado, muito difícil. Eu acho que destacou realmente a necessidade de realmente, na retomada, na recovery, pensar em como podemos trabalhar com essas desigualdades, porque essa situação tem sido terrível nessa parte.
A segunda parte é essa questão do meio ambiente. Como vamos reconstruir melhor, build back better, como nós falamos no Reino Unido. E como vamos assim reconstruir um mundo mais sustentável, mais virado para o meio ambiente, para nossas futuras gerações. E fazer isso juntos, como eu estava falando de colaboração. A gente agora aqui no Brasil estamos fazendo trabalhos maravilhosos, talvez poucos conhecidos, como você falou. Eu acho que a gente faz muito mais aqui Sim. do que está conhecido. A gente trabalha muito na área do meio ambiente, 200 milhões de libras investidos em ajudar o Brasil a enfrentar esses desafios do meio ambiente, fazer com que fazendadores lá possam fazer um trabalho mais sustentável na floresta, trabalhos maravilhosos. Mas isso é um desafio mundial que vai precisar, agora saindo dessa pandemia, a colaboração, não só a gente, mas com o Brasil, com outros países que realmente são fortes, grandes e têm um poder no mundo para realmente liderar com essas questões. Eu ia mencionar justamente isso, que a questão do clima e do meio ambiente é uma das prioridades do governo britânico, da política externa do governo britânico. Isso. E vocês têm ações em vários lugares do mundo. O Brasil está fazendo o suficiente? Tudo bem que vocês têm vários acordos, mas o que mais poderia ser feito além desses acordos? Então, claro, eu falei um pouco como a percepção do Brasil no Reino Unido. E eu falei um pouco de uma perspectiva positiva. Praia, sim. Carnaval, tudo isso. Mas tem outra parte também, que nossos cidadãos são preocupados pela floresta, né? Sim. Nós temos a sorte lá de ter uma grande naturalista, que eu acho que todo mundo conhece, o David Attenborough, que tem falado bastante sobre assuntos meioambientais. E daí a gente tem uma consciência bastante forte sobre o mundo. E está exatamente com razão que o governo britânico tem no político exterior muito um parte por exemplo, o COP21 que vai ter em Glasgow o ano que vem, tudo isso. Então, pensando no Brasil, a nossa posição é tentar ajudar, colaborar com o Brasil a enfrentar esses desafios e achar, dentro disso, meios de poder liderar com o que está vindo, que está aqui agora, mas de uma maneira sustentável, de uma maneira que seja... que ajuda, que não manda desde fora, você tem que fazer isso. Não, a gente quer estar aqui ajudando, apoiando, trabalhando em parceria para enfrentar os desafios, que são enormes, né? Mas o Brasil tem uma parte muito importante, um papel super importante nesse sentido. E nós temos uma pressão de nossos cidadãos de realmente pensar nessa parte, como nós estamos posicionando aqui no Brasil sobre esse assunto. Embaixador, chegamos num ponto de grande vulnerabilidade do Brasil, né? A questão ambiental. Eu acho que o governo agora começa a se dar conta, né, dos problemas que ele criou para ele mesmo, né? A retórica do governo e algumas medidas tomadas desde o ano passado, agora estão aparecendo as contas aí, os empresários nacionais, as instituições financeiras internacionais. Eu acho que nós não temos alternativa. Eu acho que para recuperar a credibilidade, né, e restaurar a confiança no exterior da política ambiental brasileira, medidas muito duras internamente vão ter que ser tomadas, né? O governo vai ter que se ajustar a isso, porque nós já estamos começando a sentir as consequências dessas políticas, porque o mundo incorporou essa agenda ambiental. As negociações comerciais incluíram agora a política ambiental, como nós vimos no acordo do Mercosul com a União Europeia. Tem todo um capítulo lá sobre desenvolvimento sustentável. Então, não há como fugir desse tema. Você não pode continuar na posição defensiva, né, dizendo que isso é coisa dos países ricos que querem impedir o crescimento do Brasil, que é protecionismo dos países que não querem, que sofrem a concorrência da agricultura brasileira.
que é desinformação no exterior, como já se disse por aqui. Isso é a versão do governo, mas, na realidade, o mundo incorporou essa agenda e nós ou nos ajustamos ou nós vamos pagar um preço muito alto em termos de exportação, em termos de financiamento para os projetos de desenvolvimento aqui no Brasil. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, no CNN Mundo. Obrigado. Cônsul Joanna Krelin, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio participar do programa. Muito obrigado. Américo Martins, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.